Olá, seja bem-vindo. Terça-feira, 5 de outubro, boa semana para você que nos acompanha, 9 horas da manhã, e a partir de agora você confere as principais notícias da nossa cidade. A gente começa o jornal trazendo os números da pandemia aqui no município. Segundo a última atualização divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde, foram registrados até o momento 26.500 casos de Covid-19. Desse total, 25.651 pessoas já se recuperaram, notícia boa aqui para a gente da cidade. Mas ainda aguardam o resultado do exame 6.404 pessoas. E já são, infelizmente, 794 vítimas da doença. Em relação ao tratamento hospitalar, são 24 pessoas internadas. Dos casos confirmados, são 10 internações, sendo 4 em UTI. E dos casos suspeitos, são 14 pessoas internadas e até o momento, 4 estão na UTI. Somados, os números representam 31% de ocupação em leitos de UTI e 30% em leitos de enfermaria. Sobre a vacinação, já foram 329.640 da população geral tomou a primeira dose da vacina e 60,45% da população já completou o esquema vacinal com a primeira e segunda doses ou com a dose única. E ainda outras 4.036 pessoas receberam a dose reforço. Lembrando que essas informações são disponibilizadas diariamente nos canais oficiais da Prefeitura e, claro, aqui no Jornal do Bom Dia Jacareí. Hoje nós estamos recebendo o Rodrigo Vieira, da Assessoria de Comunicação aqui da Câmara Municipal, para discutirmos um pouquinho sobre a ordem do dia que entra em pauta na sessão ordinária de amanhã. E lembrando que a gente vai conversar com o assessor, mas você aí de casa pode mandar a sua pergunta, a sua dúvida, pelas nossas redes sociais, tanto no Facebook quanto no YouTube. É só pesquisar TV Câmara Jacareí e conversar aqui com a gente. Rodrigo Vieira, seja muito bem-vindo. Bom dia, Nayara. Bom dia a todos que nos assistem aí pela TV Câmara Jacareí. E vamos falar sobre a ordem do dia de amanhã. Né? São 5 projetos que estão aí inscritos. Sim, são 5 projetos, mas vamos começar trazendo essas informações para quem está em casa, com o projeto das vereadoras Maria Amélia e Sônia Patas da Amizade, projeto aí que veda a nomeação pela administração pública, tanto direta quanto indireta, né, de pessoas que tenham sido condenadas aí pela Lei Maria da Penha. Esse projeto ele já tinha sido inscrito pela vereadora Sônia Patas da Amizade, foi arquivado e agora foi resgatado pela vereadora Maria Amélia. Agora elas em conjunto estão levando isso para discussão no plenário. Eu queria que você falasse um pouquinho para quem está em casa sobre esse projeto. Pois é, a gente vê aí nos últimos anos, né, principalmente agora com as demandas sociais das minorias, né, são práticas de políticas afirmativas, né, que a população demanda. Então, nada mais justo do que os representantes da sociedade trazerem à tona para discussão projetos dessa natureza. Raças, gênero, enfim, são pautas que estão aí, que sempre tiveram a flor da pele da sociedade, mas que muitas vezes não eram discutidas, não eram trazidas à tona. Esse projeto é um deles, né? É um projeto que trata de violência, né? De pessoas que passaram, que sofreram agressão, né? E também pessoas que agrediram, né? Que foram condenadas pela lei. Então ela quer impedir. Esse projeto visa impedir que essas pessoas que tenham sido condenadas pela Lei Maria da Penha, que já tenham cometido atos de violência contra mulheres, possam fazer concurso ou serem nomeadas, né, cargos de comissão pela administração direta e indireta daqui do município. Você falou bem que esse projeto já passou aqui pela Câmara, né, uma vez. Ele não recebeu parecer inconstitucional, né, pela Secretaria de Assuntos Jurídicos, ele foi arquivado, mas recentemente uma decisão do ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, ele tornou essa ideia, né, ela se tornou viável a partir dessa decisão do ministro Fachin, que entendeu que uma casa de leis, né, a casa legislativa, ela poderia demandar
pautas desse tipo. Então esse assunto voltou à tona, a Maria Amélia puxou esse fio aí da decisão do ministro Fachin, e já tem uma decisão também, essa decisão foi favorável no município de Valinhos, né, no interior de São Paulo, e então esse assunto veio à tona justamente por essa decisão do ministro Fachin, que autorizou a Câmara de Valinhos a colocar essa lei em voga no município. E agora Jacareí vai tratar desse assunto na sessão de amanhã. De amanhã. E você falou sobre essas pautas, né, estarem mais relevantes. Agora, eu trouxe alguns dados, né, só para poder entender como que realmente, né, quando a gente quantifica isso, né, porque as pessoas falam assim, a violência contra a mulher já é um assunto que vem sendo, a gente vem lutando muito contra isso, né, mas quando a gente fala que a cada 7 horas uma mulher é assassinada e a cada 2 minutos uma mulher ela sofre uma lesão corporal, isso é muito grande, porque praticamente a todo momento alguma mulher está sofrendo um tipo de violência, né? E aí se mostra essa importância, igual você está falando, né, de ser discutido amanhã aqui na Casa Legislativa. E no caso, a gente sempre fala de violência doméstica, né, contra a mulher, a gente sempre fala de violência pública, né, nos locais públicos, né, transporte público, metrô, trem, nas vias públicas, né, mas a gente nunca fala sobre a violência dentro do local de trabalho, né? Então é necessário falar de todos os lugares que essa violência pode acontecer, vindo de qualquer pessoa e em qualquer lugar, não é mesmo? Sim, exatamente. A violência é todo ato de violação física ou psíquica, né, do ser de alguém, né? Então eu acho que ela extrapola esses limites físicos, né, de onde aconteceu, enfim, isso acaba sendo irrelevante. Agora, o que é importante nesse assunto é você trazer à tona essa condição, né, que a mulher passa, que é uma condição histórica, né, e que é velado, né, que nem você falou, ela acontece no ambiente familiar, ela acontece em todos os lugares, na verdade. Ela acontece em todos os lugares e é fundamental que, como nós aqui estamos numa casa de leis, isso seja debatido com a sociedade. E o importante desse projeto, seria muito importante, quer dizer, que as mulheres participassem dessa discussão, desse debate, porque isso interfere não só no ambiente cotidiano delas, no ambiente do dia a dia. Isso traz consequências, né, psicológicas, emocionais, que perduram por anos, né? Elas ficam muitas vezes irreversíveis, né? Então é uma situação que precisa sim, ser discutida, precisa ser debatida constantemente. Ela precisa ser, a gente precisa trazer à luz essa discussão periodicamente, constantemente, todo dia, porque a violência, como você disse, esse número, ele é até subestimado, o número de denúncias. Imagina as mulheres que não denunciam, são muitas, né? Que elas são vítimas da violência e se calam, né? E, segundo lá no Atlas da Violência, ele diz que de 2007 a 2017 o número de violência contra a mulher aumentou 30%. Esse número ainda é subestimado. Porque e as mulheres que não denunciam, que não falam, que não ligam, que não, né, não pegam o telefone e fazem a denúncia. Então esse número, a maioria das vezes, ele é subestimado. Porque a mulher, ela muitas vezes encontra ela está inserida num contexto social e econômico de submissão, né? Então ela se sente oprimida, ela se oprime, ela mesma se oprime e acaba perpetuando a própria violência. Não que ela produza a violência, não que ela seja agente da violência, não que ela contribua com a violência, mas ela acaba sendo vítima duas vezes. Primeiro pelo ato e segundo pela omissão, né? Então esse projeto é fundamental para que políticas públicas possam permear a administração, no caso da prefeitura, né, para que criem ações, né, criem condições para que as mulheres hoje tenham mais, como é que eu vou dizer, essa força de ânimo, essa capacidade para poder lutar contra e reivindicar os seus direitos a partir de uma condição básica, né, uma condição básica que é a segurança. Exatamente, você ser um ser humano
livre para suas condições pessoais, financeiras, econômicas, poder desenvolver de uma forma livre e sem que o homem, né, ou a questão paternalista, machista, interfira nesse processo da mulher na sociedade. Perfeito, e por isso que precisa ser discutido e será discutido esse projeto amanhã aqui na Casa Legislativa. Eu peço licença para o Rodrigo, porque agora a gente vai chamar uma matéria para falar que moradores de um bairro daqui de Jacareí reclamam que os serviços dos Correios não chegam até a eles, e o que gera, por exemplo, atraso no pagamento de algumas contas, cujos boletos não são entregues. O bairro Jardim Santana do Pedregulho, na região leste de Jacareí, foi fundado em 2014 e desde então um problema persiste e incomoda bastante os moradores: a falta do serviço dos Correios. Vários munícipes já fizeram reclamações à empresa, que é pública e está em processo de privatização. Um dos motivos para ser vendida à iniciativa privada é exatamente o serviço pouco satisfatório que entrega à população pagadora de impostos. A gente sempre pede para o Correio estar entrando aqui, as ruas são todas numeradas já, todas têm CEP, a infraestrutura totalmente pronta já para receber eles aqui. E a gente, quando vai fazer alguma compra por internet ou até mesmo enviar ou receber alguma correspondência, a gente paga a taxa do SEDEX, paga a taxa do Correio, e toda vez a gente tem que retirar a mercadoria no Correio do Centro, porque eles alegam que eles não entregam aqui no bairro, mas a taxa é cobrada. E aí a gente sempre pede isso aí, porque por que eles cobram a taxa, mas eles não entregam aqui? Como não chega correio aqui, ou a gente tem que pedir para chegar no Correio do Centro, ou, na maioria das vezes, eu peço para chegar na casa da minha mãe. E é muito complicado, porque às vezes a gente precisa, ou tá em casa mesmo, e pago as taxas, todas que são devidas, e a gente não tem o correio aqui. O vereador Valmir do Parque Meia Lua enviou um requerimento aos Correios cobrando o atendimento ao bairro. Na conversa que teve com os moradores, as reivindicações vêm de longa data. Segundo eles, desde que o bairro foi inaugurado, os Correios jamais passaram por aqui e nem deram justificativas sobre isso. Porque não dá para hoje, nessa situação que está ocorrendo aqui, porque aqui já é um bairro, tem todo quanto é as ruas certinho, número certinho, por que não entra? Então deveria nem precisar estar aqui, já devia ter entrado o Correio aqui no bairro Santana do Pedregulho. E aí não é só esse morador, são vários moradores que me reclamaram. Mas por isso eu vim aqui na casa dele, tiramos foto com ele aqui e fizemos, mas até agora não teve resposta do Correio ainda. Não é difícil, né? Não tem essa dificuldade do Correio estar fazendo isso. Então eu acho que ela consegue entrar aqui sim, consegue ajudar. E a gente quer que o bairro fique cada vez melhor, cada vez com mais gente, seja, né? Agora a gente precisa desse apoio também, porque é complicado. Toda vez a gente tem que ir lá no centro para buscar e a gente paga por isso. A gente paga essa taxa e até agora nada. E eles não dão nenhuma resposta. Para mim é um absurdo isso, porque se eu pago taxa, eu acho que nós temos, né, que receber sim. De acordo com os Correios, a empresa não efetua a entrega domiciliar em algumas localidades, como, por exemplo, determinadas áreas rurais, logradouros de difícil acesso ou de risco. Para estes casos, enviam os objetos à unidade mais próxima do endereço do destinatário. Mas, ao ser perguntado especificamente sobre o Jardim Santana do Pedregulho, os Correios, até o fechamento da edição desta reportagem, não deram qualquer retorno. E é um direito de todos, né? Então tem que chegar, porque a cobrança não deixa de chegar, né? A gente volta aqui para a nossa conversa com o Rodrigo Vieira, assessor de comunicação aqui da Câmara Municipal, para falar sobre o segundo projeto que vai ser discutido, Rodrigo, amanhã durante a sessão ordinária do vereador, de autoria do vereador Dude, que fala aí sobre o uso de um instrumento para auxiliar pessoas com deficiências ocultas, né? Esse instrumento que é um colar, né, em tecido de girassol. Eu queria que você explicasse para a gente o que é esse projeto.
Então, o vereador Dude está propondo o uso de um tecido, né, na cor verde, com estampa em girassóis, para pessoas que tenham essa, que nem você acabou de dizer, uma deficiência que não é visível, né, algumas síndromes, enfim, para que elas possam ter, não passar um constrangimento ou uma certa dificuldade quando eles estiverem no comércio, num serviço, num atendimento em geral. Então elas são identificadas, teriam ali a identificação com esse colar. Isso já acontece em outros locais, já é uma prática um pouco difundida. Inclusive o próprio projeto do Dude. O próprio Dude, ele especifica no projeto que no Distrito Federal já tem uma iniciativa dessa natureza, já é uma prática, já acontece, né, lá. E ele se inspirou então nessa lei do Distrito Federal para apresentar aqui na Câmara essa ideia do uso desse colar para pessoas que tenham necessidades especiais, né, que não são visíveis, para até facilitar e evitar constrangimento dessas pessoas na hora que elas estão em público, enfim, numa situação qualquer. Exatamente. Em geral, né, Rodrigo? Exatamente. É mais uma política também afirmativa, né, que traz aí uma certa carga de direitos para essas pessoas também poderem usufruir da melhor forma possível do seu convívio, no seu convívio social. Eu acredito que todas essas, ultimamente a gente tem, como a gente falou da Lei Maria da Penha, né? São ações, são medidas que cada vez mais a gente vai ver em discussão, porque elas são fundamentais para o exercício do direito e da cidadania. Né? Para que isso seja possível, seja viável, a gente precisa criar condições básicas, e a lei é uma delas. E falando em direitos, né, Rodrigo, é legal destacar que nesse projeto do vereador Dude, ele especifica que essa ferramenta auxiliar para essas pessoas é para levar esse direito que você está falando e não um privilégio, né? Exato, porque tem muita gente que vai, né, as pessoas podem até entender de uma outra forma ou levar para um lado pejorativo, mas o sentido é que precisa ser preservado, né? O importante é o sentido, que é esse que a gente acabou de comentar, é você trazer à tona o direito, a necessidade de você incluir uma minoria que reivindica os seus direitos. E esse é o escopo, esse é o embasamento que o vereador Dude coloca e que também está naquela ação, naquele projeto, naquela lei do Distrito Federal. Perfeito. A gente faz mais uma pausa, a gente espera para amanhã, né, para poder ver como será a discussão desse projeto também super importante. Mas agora a gente vai falar sobre a eleição dos representantes da sociedade civil que irão integrar o Conselho Gestor, né, para poder revisar o plano diretor. A gente volta no assunto do plano diretor aqui do município, que será retomado pela Prefeitura aqui de Jacareí. E a votação ela vai acontecer em 9 sessões públicas eleitorais, distribuídas aí nas 5 regiões da cidade, Norte, Sul, Leste, Oeste e aqui no Centro. No próximo dia 6 de novembro, das 9 horas da manhã até às 5 horas da tarde. O Conselho Gestor, ele é um grupo formado, para quem ainda não ouviu falar sobre esse conselho, por 12 representantes da sociedade civil e 7 do Poder Público Municipal, que é responsável por toda a coordenação do processo de revisão desse plano diretor. Todas as informações e os endereços completos dos locais da eleição você confere, como sempre, no site da Prefeitura, jacareí.sp.gov.br. Agora a gente fala sobre a campanha de imunização contra a Covid-19 que segue aqui na cidade de Jacareí, e quem nos traz mais informações é a jornalista Larissa Sotero, que está ao vivo direto do plenário com a gente. Bom dia, Lari. Quais são as informações dessa semana sobre a campanha? Bom dia, Nayara. Bom dia a todos. Sempre bom falar de vacinação, ainda mais com a campanha avançando aqui na cidade. E hoje, terça-feira, quem pode receber a segunda dose da vacina da Coronavac são as pessoas que tomaram o imunizante no dia 14 de setembro ou data anterior.
Quem tomou AstraZeneca no dia 13 de julho ou data anterior, hoje também pode receber a sua segunda dose, assim como as pessoas que tomaram Pfizer no dia 10 de agosto ou data anterior. Então fique atento para as datas de segunda dose que serão aplicadas hoje. Hoje também acontece a aplicação da dose reforço e essa é para idosos acima de 70 anos ou para profissionais da saúde que tenham recebido a segunda dose há pelo menos 6 meses. O atendimento da aplicação da segunda dose e da dose reforço acontece até às 17 horas em todas as unidades municipais de saúde da família e unidades básicas de saúde, com exceção da UBS Central, que lá tem o horário estendido, a aplicação da vacina lá vai até às 19 horas. Quem for tomar a dose reforço ou a segunda dose precisa se atentar aos documentos. Então, precisa levar documento de identificação com foto, comprovante de endereço e a gente sempre fala aqui, né, claro, o indispensável cartão de vacinação. Se você for profissional da saúde e for receber a dose reforço, é necessário levar um documento que comprove o seu vínculo empregatício na cidade. Pode ser um contrato, um crachá ou até mesmo o seu holerite. Se você quer saber todos os postos de vacinação com mais informações, é só acessar jacareí.sp.gov.br e dúvidas também podem ser tiradas pelo telefone 156. Nayara, volto com você aí no estúdio. Obrigada pelas informações, Lari. Só lembrando, né, que como ela bem disse, o indispensável cartão de vacina, que agora já é um documento, todo mundo tem que andar com esse cartãozinho, então plastifique aí o seu cartão, sempre ande com ele, vai receber a sua segunda dose, sua dose de reforço, tem que estar com cartão de vacina. E lembrando também a você, né, que a campanha Vacina contra a Fome continua, então seja solidário. Quando você for a algum posto receber a sua dose, leva também 1 quilo de alimento não perecível para ajudar quem está passando por dificuldades durante essa crise sanitária. A gente continua falando de saúde, mas saúde com ato beneficente também, porque aqui em Jacareí uma campanha está arrecadando cartelas de medicamentos vazias para trocar por equipamentos hospitalares. E para conseguir uma cadeira de rodas, por exemplo, é preciso juntar 700 quilos desse material. Por isso, a participação da comunidade é de extrema importância. Em meio a roupas, sapatos e livros, embalagens de remédios, as cartelas vazias de medicamentos que, em teoria, iriam para o lixo, podem ter uma função especial, serem transformadas em equipamentos hospitalares. Isso porque uma campanha realizada pela Casa da Amizade, em parceria com o Espaço Dona Santinha, arrecada embalagens conhecidas como blister, que são invólucros finos com pequenos compartimentos em formas de bolha feitos em alumínio. Então eu resolvi também lançar a ideia da gente juntar o blister junto com a comunidade e também levar para ela, porque é muita quantidade de blister para dar uma cadeira de roda. Para conseguir uma cadeira de rodas, são necessários 700 quilos de embalagem e para uma cama hospitalar, 3.000 quilos. Após alcançar a meta, o material deve ser enviado a uma empresa na cidade de Maringá, no estado do Paraná, que realiza a troca. Dona Judite, uma das responsáveis pela arrecadação, acredita que com a ajuda da comunidade é um sonho possível. A gente acha que é muito, mas se toda a comunidade se mobilizar e souber de um lugar que está recolhendo, eu acho que é válido e deve ser feito como tentativa de ver se vai dar certo ou não. No Espaço Dona Santinha, são 22 voluntárias que ajudam nas vendas do bazar e nas campanhas de arrecadação. Maísa, que trabalha no projeto há 3 anos, tem ajudado a divulgar e acredita que a ação é uma corrente do bem, um ajudando o outro. Então, por isso que a gente pensou assim, vamos fazer um ponto de recolhimento aqui, né? Porque o pessoal conhece, já vem para o bazar, já traz uma sacolinha, já traz um pouquinho, cada um trazendo um pouquinho, nós vamos chegar ao total que precisa, né? Então, se cada um ajudar um pouquinho, a gente chega lá. Além de ajudar o próximo, fazer a doação das embalagens ajuda o meio ambiente, pois o alumínio leva anos para se decompor na natureza. Para participar, é fácil. Junte as embalagens e doe no Espaço Dona Santinha, que fica na rua Rui Barbosa,
191, no centro de Jacareí. A gente volta aqui agora para a nossa conversa com o Rodrigo Vieira, assessor de comunicação aqui da Câmara Municipal de Jacareí, agora para falar dos outros 3 projetos, porque serão 5 projetos amanhã discutidos, né, Rodrigo? Isso. Mas vamos falar agora sobre a denominação da Rua Matilde Rodrigues dos Santos. De quem que é esse projeto e quem que é Matilde? Conta pra gente. Então, esse projeto é de autoria do vereador Paulinho do Esporte. Essa rua fica lá no Pedregulho, no bairro do Pedregulho. A gente acabou de assistir uma matéria dos Correios. Do vereador, isso, dos Correios. Então, é lá nesse bairro, fica no conjunto, no loteamento Santana do Pedregulho. A Matilde Rodrigues é uma senhora que nasceu aqui em Jacareí em março de 1944. Uma pessoa ela foi uma das primeiras moradoras do Cidade de Salvador. Então, ela uma pessoa simples que trabalhava... Ela era do grupo dos Vicentinos, dos grupos, né? dos Vicentinos, exatamente. Então, era uma pessoa envolvida com a comunidade aqui do bairro, né, do local. E ela vai receber agora, ela faleceu em 2018, em agosto de 2018. E aí o vereador Paulinho decidiu então homenagear a Matilde, né, essa moradora daqui da cidade, com o nome da rua. Hoje a rua é a Rua 8, no bairro do Pedregulho. Essa Rua 8, então ela vai ser, caso o projeto seja aprovado, ela vai passar a se chamar Matilde Rodrigues dos Santos, em homenagem a essa senhora, essa ilustre moradora daqui de Jacareí, que, como você falou, ela trabalhava com artesanato, ações sociais, a parte de assistência social, enfim, ela vai ser homenageada e a família toda com certeza vai estar aqui presente para relembrar e para poder celebrar essa homenagem a ela. Que é uma homenagem muito simbólica e muito importante, né? Porque ela representava o bairro, né? Ela era uma moradora, uma pessoa simples, e aí essa homenagem faz todo sentido, né, Rodrigo? Exato, e além da questão da homenagem, você tem aquilo que o vereador estava falando ali na matéria anterior. Com o nome de rua, você consegue levar os serviços que são essenciais para aquela localidade. Não? O nome de rua não é simplesmente uma questão burocrática. Uhum. Ela envolve toda uma gama de serviços públicos que passam a ser oferecidos àquela população a partir da denominação. Né? Então é muito importante também que projetos dessa natureza aconteçam e sejam de utilidade para a comunidade. Perfeito. E aí, em seguida, vão ser ainda discutidos aí também 2 títulos de cidadania. De quem que é esses projetos? Como é que funciona essa votação? Então, são 2 decretos, 2 projetos de decreto legislativo, um de autoria do vereador Abner de Madureira e outro Abner de Madureira de Edgar Sassá, que estão apresentando um projeto. E o outro é só do Abner de Madureira, também projeto de decreto legislativo. Sempre lembrando que projetos dessa natureza, para concessão de títulos de cidadania, são votações secretas, né, que acontecem no plenário. E conforme o regimento interno, para aprovação de projetos desse tipo, são necessários 2/3 de aprovação do plenário, ou seja, 9 votos. Né? 9 dos 13 vereadores têm que aprovar os nomes que estão sendo indicados para receber esse título. Perfeito. A gente aguarda então a discussão desses projetos. Amanhã na sessão a gente vai voltar para falar mais com o Rodrigo sobre a sessão no plenário aqui amanhã, mas agora a gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco você confere mais notícias aqui sobre a Câmara Municipal e informações ainda sobre a Feira de Profissão, e você também vai conhecer sobre o selo da Aproage para produtos orgânicos. A gente volta já. Você tem criança de 3 a 5 anos em casa? Então este vídeo é para você. Ministério da Saúde apresenta. Tem criança em casa, tem aprendizado também. Confira as atividades que você pode fazer em casa para despertar a curiosidade e ajudar no aprendizado e desenvolvimento do seu pequeno. Dos 3 aos 4 anos é uma das melhores fases para desenvolver o equilíbrio e a concentração. Como andar de triciclo, pular para dentro e para fora de um círculo desenhado no chão, pular num pé só,
brincar de estátua, entre outras brincadeiras. Para estimular a independência, ensine a criança a guardar seus próprios brinquedos e escolher suas roupas sozinha. Um jeito interessante de passar o tempo é permitir que a criança realize atividades simples do dia a dia, como colocar os sapatos dentro do armário, pegar o pão em cima da mesa, molhar as plantas com um borrifador de água ou tirar os farelos da mesa com um pano. Dos 4 aos 5 anos, as crianças já conseguem conversar bastante e perguntam sobre tudo. Por isso, incentive a criança a se expressar, falar suas ideias, fazer músicas com rimas fáceis, contar histórias e responda suas perguntas de maneira simples para que ela entenda. Uma dica legal é não corrigir os erros de linguagem, mas repetir de maneira correta o que a criança falou errado. É claro, estimular atividades físicas é sempre bom. Por isso, correr, pular, ajudar nas tarefas de casa pode ser uma boa atividade, tanto física quanto social, sempre incentivando os acertos da criança. Confira as atividades para a faixa etária do seu filho e convide todos de casa para realizarem essas atividades juntos. Elas ajudam no aprendizado da criança e criam momentos de afeto e diversão em família. Acesse o portal da Câmara Municipal de Jacareí. Opine sobre os projetos dos vereadores. Acompanhe o portal Transparência, os dados do Fiscaliza Jacareí e encaminhe suas dúvidas e sugestões ao Poder Legislativo. No site, assista toda a programação ao vivo da TV Câmara Jacareí, canal 39.2 UHF. Portal da Câmara Municipal. A cidadania em suas mãos. jacareí.sp.leg.br. Estamos de volta e a gente começa conferindo um pouco do trabalho realizado pelos vereadores aqui agora no momento legislativo. Primeiro trabalho do vereador Rogério Timóteo, que enviou um pedido de informação ao prefeito Isaías Santana sobre a qualidade do serviço de manutenção asfáltica realizado ali em vias públicas aqui de Jacareí. Próximo trabalho do vereador Rodrigo Salomão, do PSDB, que enviou indicações à prefeitura pedindo capina, limpeza e varrição em vários bairros. Para ele, isso evita o surgimento e a proliferação de animais peçonhentos e outros bichos que transmitem aí doenças. Próximo e último trabalho do vereador Paulinho dos Condutores, presidente aqui da casa, que enviou um requerimento ao departamento estadual, ao deputado estadual André do Prado, pedindo empenho junto ao governador de São Paulo, João Dória, a conclusão das obras do prédio anexo aqui ao fórum, que está parada há anos. E lembrando que mais sobre os trabalhos dos vereadores você confere aqui no site da Câmara, jacareí.sp.leg.br. A gente volta aqui agora para a nossa conversa com o Rodrigo Vieira, assessor de comunicação aqui da Câmara Municipal, para falar um pouquinho mais sobre os trabalhos aqui da nossa Casa Legislativa. E agora falando um pouquinho, né, Rodrigo, sobre a audiência pública que aconteceu na última semana, né, sobre a saúde, a prestação de conta do setor da saúde. Eu queria que você trouxesse para a gente aí um dado sobre a receita obtida no período, porque foi do segundo quadrimestre, né? Isso, ela fez referência aos meses de maio, junho, julho e agosto, né? E vale lembrar que ela acontece 3 vezes ao ano, essa prestação de contas da Secretaria de Saúde. E segundo aí a apresentação feita pela pasta, foram realizadas aí nesse período, em 2021, total de 199.083 consultas. Esse número representa um aumento aí de 21% em relação ao número de consultas realizadas no mesmo período do ano passado, quando foram realizadas 164.681 consultas. Teve um aumento aí, então de 21%. E vale destacar nessa prestação de contas os números que foram apresentados pelos setores aí da saúde pública no município. Na atenção básica, que é composta pelas unidades básicas de saúde, pelas unidades de saúde da família, enfim, pela rede de atenção básica, foram realizadas 67.835 consultas. Na atenção especializada, 51.830. E na rede de urgência e emergência, que é o SAMU, né,
79.418. Vale lembrar que esses números são baseados no serviço de informação da prefeitura, né, que é da Secretaria Municipal, no caso, e eles medem tanto a qualidade quanto a eficiência do serviço que é prestado à população. E você tem os números de quanto que foi gasto na saúde nesse último quadrimestre, do qual foi que eles trouxeram? Então, esse número é referenciado pelas metas fiscais. Teve a audiência pública das metas fiscais, que também foi realizada na semana passada, foi realizada na terça-feira, no dia 28. No caso das metas fiscais, a meta é de 1 bilhão e 26 milhões, né? E o que foi arrecadado foi 826 milhões, 65% da meta, e foi executado 624 milhões, 49% da meta. Ou seja, Jacareí está conseguindo aí colocar em prática aquilo que ele arrecada, né? Então vale dizer que nesse caso das metas fiscais, ela é uma medida, né? Uma lei, ela é baseada na lei de responsabilidade fiscal, né? Os gestores eles têm que apresentar esses dados em conformidade com a lei de responsabilidade, e nesse caso significa o quê? Que Jacareí está gastando menos do que arrecada, né? Porque ela teve um resultado primário, quer dizer, que se você colocar tudo de impostos que a prefeitura arrecadou e todas as despesas que a prefeitura executou, ela dá um resultado primário, ou seja, ela dá uma diferença de 80 milhões, que é o que foi apresentado no último dado das metas fiscais, no dia 28, na terça-feira passada. Então, nesse ponto, Jacareí tem feito a lição de casa em detrimento da lei de responsabilidade fiscal. Isso é muito importante para que o município tenha garantias, né, primeiro como um município de gestão de bom pagador, e segundo, que você coloca em prática tudo aquilo que você trabalhou, que você elaborou na lei, na lei orçamentária e também na lei de diretrizes, né, que daqui a pouco esses dois projetos vão chegar aqui para a Câmara, né, porque os vereadores vão analisar, e aí também a gente vai poder debater aqui também no Bom Dia. Você falou que as consultas aumentaram em relação ao ano passado, né? Você acredita, né, foi discutido isso na audiência, eu te pergunto, porque quando veio a pandemia, as pessoas ficaram mais reclusas em casas, veio muito medo de ir até os hospitais, de ir até os consultórios, né, por conta da Covid-19. E aí, no caso, você acredita que existe essa relação agora do pessoal mais vacinado, se sentindo um pouco mais seguro, voltando aos poucos à vida normal, desse aumento das consultas? O que aconteceu, na verdade, foi que o município, não só no Jacareí, mas no Brasil inteiro, as cirurgias eletivas, elas tiveram uma parada. Uma pausa, né? Uma pausa. E, consequentemente, as consultas, principalmente você vê nas consultas básicas e na especialidade, que é onde tem a maior demanda na busca para você entrar no sistema, né, para você entrar na rede de assistência, você primeiro passa na atenção básica. Então você vê esse número, uma elevação na atenção básica e na rede de atenção especializada, que são cardiologia, cardiologia, oftalmologia, enfim. Então você vê esse aumento, mas esse aumento ele se dá também em função de uma demanda que estava um pouco também reprimida, no caso das especialidades, exames, né, no caso dos exames também. Então você tem uma demanda aí, certas especialidades de umas questões de demanda reprimida. Agora, esse aumento também, claro, foi em função da pandemia, que eu acho que a rede teve que se reestruturar para poder atender, acolher essa demanda que veio em função da pandemia. Até Jacareí, no caso, tem até o hospital que foi construído, o hospital de retaguarda, que está em atividade ainda. E isso também produziu muita consulta, né? Foram atendidas muitas pessoas ali, ainda continuam sendo atendidas. Então, são ações que a administração faz para que em determinados momentos, né, como esse da pandemia, que foi uma questão que, ao nosso ver, ela está sendo prolongada e vai continuar sendo, então essa demanda deve continuar,
né, aumentando, essa procura aumentando, e aí dá esse percentual, esse acréscimo em relação ao ano passado. Mesmo, até porque as pessoas que talvez não tenham sido, não tenham procurado o serviço do ano passado, passaram a procurar agora, né, agora esse ano. Isso é uma questão aí né, da perspectiva das pessoas, né, que elas perceberam às vezes às vezes a pessoa tem medo de ir, né, não querem ir, ficam receosas, então é uma questão comportamental que, no caso, a pasta ela sentiu percebeu essa necessidade e incrementou, né, na rede de acolhimento estruturas que ainda não existiam, por exemplo, que no caso é o hospital de retaguarda. De atendimento, de urgência, que foi criado para atender as demandas da Covid. Perfeito, e porque as outras doenças também, né, as outras demandas de saúde não param por conta da Covid-19, elas continuam, né? Sim. A gente vai voltar com o Rodrigo para continuar falando sobre os trabalhos legislativos, mas agora a gente vai falar sobre a vigilância de zoonoses daqui da Prefeitura de Jacareí, que está promovendo a vacinação antirrábica para cães e gatos, sem a necessidade de prévio agendamento para a vacinação que será no dia 18 de outubro. A imunização será realizada durante o evento Feira dos Trilhos, ali no Parque dos Trilhos, que fica aqui na região central da cidade, das 9 horas da manhã até as 2 horas da tarde. É recomendado que os donos levem os cachorros na coleira ou na guia, e os gatinhos eles têm que ficar dentro da caixa de transporte, então não perca essa data. E agora a gente vai falar sobre a Universidade de Taubaté, a Unital, que está promovendo essa semana a Feira de Profissões, e quem nos traz mais informações é a repórter Isabela Corrêa. Bom dia, Isa. Quais são as informações sobre a feira? Bom dia, Nay. Bom dia a todos que nos acompanham aí de casa. É isso mesmo, nessa terça-feira, dia 5, até quinta-feira, dia 7, a Universidade de Taubaté promoverá a 17ª Feira de Profissões num formato totalmente online. Essa feira é conhecida como a maior do Vale do Paraíba e dessa vez vai ter aulões, talk shows interativos e, claro, muita orientação sobre o mercado de trabalho. Os talk shows serão programas de entrevistas com professores e alunos da Unital que, por meio da interatividade, irão responder dúvidas dos vestibulandos sobre a área do mercado de trabalho. De acordo com um levantamento realizado pelo site Infomoney, que é um site especializado sobre o mercado de trabalho aqui do Brasil, durante os próximos meses, a perspectiva sobre novas requisições de profissionais qualificados serão grandes por conta da demanda da pandemia. Então será uma ótima oportunidade para quem puder participar dessa feira de profissão e conseguir ingressar por meio dos estudos em novas áreas no mercado de trabalho. As atividades são gratuitas e abertas para toda a comunidade. Para isso, basta se inscrever por meio do site unital.br/feira de profissões. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Isa, pelas informações. Agora vamos falar de dinheiro. A partir de agora, as transferências e pagamentos feitos por pessoas físicas entre as 8 horas da noite e as 6 horas da manhã terão um limite aí de R$1.000. A medida foi aprovada pelo Banco Central em setembro, mês passado, com o objetivo de coibir os casos de fraudes, sequestros e roubos noturnos. A restrição vale tanto para transações por Pix, sistema de pagamento instantâneo, quanto para outros meios de pagamento, como as transferências interbancárias via transferência eletrônica disponível, conhecida como TED, e também via documento de ordem de crédito, conhecido DOC, pagamentos de boletos e compras com cartões de débitos também. O cliente poderá alterar os limites das transações por meio dos canais de atendimento eletrônico das instituições financeiras. No entanto, os aumentos serão efetivados de 24 horas a 48 horas após o pedido, em vez de serem concedidos instantaneamente, como era feito por alguns bancos. E o alimento, para ser considerado orgânico, ele precisa passar por várias exigências baseadas na legislação. Você confere agora na reportagem do Jacareí Rural o passo a passo da certificação de qualidade orgânica. Quando vamos ao mercado e escolhemos um vegetal, uma fruta ou uma verdura, queremos saber a procedência do produto.
se tem agrotóxico e em quais condições foi produzido. O selo de qualidade do produto orgânico garante ao consumidor que o alimento é saudável e está em dia com o meio ambiente. Para um produto ser considerado orgânico, ele precisa passar por várias exigências baseadas na legislação. Os requisitos são complexos e variam de produção para produção. Nem sempre existe uma legislação, então a certificação de orgânicos ela já vem antes da legislação, então as certificadoras elas criaram os próprios mecanismos, os próprios requisitos para poder dizer que um produto é orgânico. Então a lei ela foi criada em 2003, tá? Então hoje ela já está bastante sólida, ela já passou por várias atualizações, tem muitas instruções normativas acessórias para contemplar toda a diversidade que é a produção orgânica. A Associação de Produtores Orgânicos e Agroecológicos de Jacareí, a APROAGE, foi certificada e é uma das primeiras da região a receber o selo de produção orgânica. Foi uma grande conquista para a APROAGE, né? O ano passado a gente tomou a decisão de certificar enquanto associação o nosso grupo. Para nós, enquanto produtores, pequenos produtores, ajuda porque dilui o custo, né? Então, para uma certificadora vir e dar o aval, tem todo um custo disso, que não é muito barato, né? Após a solicitação do certificado, os produtores são submetidos a um procedimento técnico, que começa no preenchimento do plano de manejo orgânico e passa pela inspeção e auditoria. Após essa etapa, a certificadora entrega o resultado para o produtor e, caso seja positivo, o certificado é emitido com validade de 1 ano. Esse controle ele é feito periódico pela certificadora, tá? Então, isso é um dos requisitos legais também. Então, todas as propriedades elas precisam ser inspecionadas pelo menos uma vez por ano. A certificadora avalia todas as atividades do sítio ou fazenda. Um dos pilares para a certificação orgânica é a etapa de rastreabilidade, que avalia desde a compra de sementes, pulverizações, preparo do solo e compra de insumos. Tudo é registrado detalhadamente. Se em algum momento a gente chegar lá no mercado, pegar um produto orgânico, a gente tem que saber quem produziu, quando produziu, que insumo utilizou, qual que é a origem da muda, né? Então, toda essa cadeia ela tem que ser tem que estar bastante claro. Nos sítios dos produtores da APROAGE, tudo é seguido dentro da legislação. A Beth, que é a atual presidente, conta que a cada ano eles sempre buscam se atualizar para aumentar a qualidade dos produtos orgânicos. A lei exige que o produtor cada vez mais seja autônomo na sua produção de mudas. A APROAGE vem se organizando para um dos nossos produtores assumir esse papel para o grupo de produção de mudas e ter um banco de sementes, né, orgânicas. E a qualidade não envolve só o cuidado com a terra. O produtor precisa seguir a lei trabalhista para a contratação de funcionários, além de manter as áreas de preservação permanente, conforme pede a lei ambiental. Todos os sítios precisam ter essa área de APP, né? E assim, o que significa essa área? Que a gente não mexe com ela, a gente deixa ela se cair uma árvore tudo bem, se nascer outra, a gente deixa ela sem nenhuma interferência, né? E isso também nos dá a matéria-prima para o EM que a gente falou, porque a gente vai buscar o micro-organismo da nossa própria mata. Então a gente preserva e quando a gente traz para a nossa horta, a gente tem aqueles organismos da própria propriedade para trazer, né? Então essa mata ela fica sempre inalterada, virgem, sem nenhuma interferência humana, né? Benefício para o meio ambiente e para a sociedade. Por isso, quando compramos um produto orgânico, é importante identificar o selo de qualidade. Essa é uma maneira do consumidor ter a garantia de que o alimento que vai chegar até a mesa é saudável tanto para o corpo quanto para o planeta.
Lembrando que você confere o Jacareí Rural a cada 2 semanas, todas as segundas-feiras, às 9 horas da noite, aqui na TV Câmara Jacareí. A gente volta agora para a nossa conversa com o Rodrigo Vieira, assessor aqui de comunicação da Câmara Municipal. Agora, para fechar a nossa conversa sobre a sessão de amanhã, Rodrigo, teve uma alteração da assessoria em relação à ordem do dia, né? Eu queria que você falasse para a gente o que mudou, como é que quem está em casa vai receber essa ordem do dia antes da sessão começar. Então, é uma forma de a gente antecipar, né, o conteúdo disposto na ordem do dia. Isso faz com que a população tenha acesso a essas informações de maneira prévia, para que elas possam também ter disponibilizado o que vai ser discutido, né, e o que vai ser debatido em plenário, e também para que ela possa participar das sessões de maneira claro, presencial, né, vir aqui no plenário, acompanhar o debate, porque muitas vezes essa informação ela chega de uma maneira muito... O tempo é crucial nesse processo. Você trazer a população, para que a população saiba, ela precisa receber essa informação de uma forma com uma certa antecedência, mas de maneira prévia, com uma certa antecedência, para que ela primeiro saiba e depois para que ela, se tiver interesse em participar, porque ela venha até aqui às dependências da Câmara, né, às 18 horas, toda quarta-feira, às 18 horas, para participar presencialmente aqui na galeria. Então essa é uma forma que a gente tem trabalhado para que a gente oferecer esse conteúdo, disponibilizar esse conteúdo de uma maneira mais rápida, para que as pessoas tenham esse conhecimento prévio e que possam também, se caso interesse, venham participar das discussões aqui no plenário. Só explicando para quem está em casa, antes, quando as sessões eram pela manhã, sempre tinha entrada de um jornalista ali, 10 minutinhos antes da sessão, que dava essa ordem do dia, né? Mas agora vai ser gravado e aí, ao longo da programação, todo mundo que está em casa vai conseguir receber as informações do que será discutido, que é o que a gente está conversando aqui agora no jornal, né? Exatamente, exatamente, é uma informação rotativa, né? A gente faz esse processo de uma maneira rotativa para que a pessoa, essa informação fique acessível na TV, periodicamente, constantemente, para que as pessoas saibam o que vai acontecer na hora do dia, porque é o assunto principal aqui das discussões da Câmara, né? A ordem do dia são todos os trabalhos que vão ser votados, são todas as leis que vão ser votadas no plenário. Então é uma maneira das pessoas também poderem saber e, além de saber, participar do que está acontecendo na sua cidade. Perfeito. E vamos fazer um resumo, então, do que a gente conversou até agora? Sim. Quantos projetos e o que vai ser discutido? Bom, vamos lá. Então, são 5 projetos, né? São 5 projetos que estão na ordem do dia. O primeiro deles, que vai ser votado, é o projeto do vereador Dude, né, no caso, que vai tratar aí da criação do laço do girassol, né? Do girassol para as pessoas que têm uma deficiência oculta, né? O segundo projeto é da vereadora Maria Amélia, juntamente com a vereadora Sônia Patas da Amizade, que trata que veda a contratação, tanto via concurso público, como contratação de comissionados em cargos de chefia e direção para pessoas que já foram condenadas pela Lei Maria da Penha. Né? O terceiro projeto é o projeto do vereador Paulinho do Esporte, que vai denominar uma via pública lá no bairro do Pedregulho. E os outros 2 projetos são projetos de decreto legislativo, um de autoria conjunta do Abner de Madureira e do Edgar Sasaki, e um outro só do Abner de Madureira. Então são 5 projetos, sendo esses últimos 2 projetos de decreto legislativo, lembrando que para a concessão de título de cidadania são necessários 2/3 de aprovação dos vereadores, ou seja, 9 votos favoráveis para a concessão desses títulos. Perfeito, Rodrigo, gostaria de te agradecer. Lembrando, né, que as pessoas podem acompanhar às 6 horas ao vivo aqui na TV Câmara a sessão de amanhã, além de vir aqui também, né? Exatamente, o que a gente sempre trabalha aqui é para que as pessoas compareçam, participem das sessões, né, e também utilizem os meios, as mídias sociais para poder também se interagir com o trabalho legislativo. Muito obrigada por você ter trazido todas essas informações para a gente, ter
destrinchada aí, junto aqui com todo mundo que acompanha o Jornal do Bom Dia Jacareí, a ordem do dia de amanhã e até uma próxima. Obrigado a todos, bom dia também. E a gente fica por aqui. Ao meio-dia você confere a reprise desta edição do Jornal do Bom Dia Jacareí e você também pode acompanhar todas as nossas reportagens produzidas por nossa equipe por meio das redes sociais, no YouTube e no Facebook. É só pesquisar TV Câmara Jacareí. Se cuide e até mais.